Sempre rodeadas de mistério, instalações secretas sempre provocaram e continuam provocando o imaginário popular sobre o que elas escondem. Ufólogos e estudiosos desses locais não hesitam em ver em tudo isso explicações para lá de inusitadas, como discos voadores abatidos, corpos de alienígenas, criaturas bizarras, manipulação do tempo, vírus letais e até controle mental estão entre elas, em histórias dignas de um episódio da famosa série Arquivo X. A seguir, vamos ver as bases militares mais secretas do mundo. Rola a vinheta. Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Fatos Dinâmicos. Eu sou o Hélio. E eu sou a Lai. Aproveite e já se inscreva no nosso canal e deixe aquele like. Teorias fascinantes à parte, é fato que a maior parte dessas bases secretas realmente existe e tem funções bastante enigmáticas. Algumas tiveram sua existência escondida por anos e outras até hoje continuam anônimas. Mesmo com tantas evidências, são negadas pelos governos e seus países. O que elas escondem, o que já fizeram, quais são os seus reais objetivos, quem sabe. A seguir, algumas das bases mais intrigantes, o que se especula a respeito delas e sua localização no globo. Base naval de Yulin. O poder militar da China já assusta o mundo há anos, mas a descoberta da base naval de Yulin em 2008 mostrou que a marinha do país tem planos ambiciosos. Localizado na ilha de Hainan, o complexo é impressionante. Além de servir como ponto de partida para a frota de submarinos nucleares chineses, ela possui instalações subterrâneas acessíveis por um túnel que dá acesso ao interior de uma montanha. Acredita-se que até 20 embarcações possam ser protegidas no seu interior. E é um temor real. Com recursos de sobra, o poderio militar chinês pode um dia alcançar o norte-americano. Pine Gap. O nome oficial pouco diz sobre Pine Gap, instalação de defesa conjunta, também conhecida como a Área 51 australiana. A base localizada no centro da Austrália chama a atenção pela enorme quantidade de antenas e é oficialmente uma estação terrestre de monitoramento de satélite. No entanto, um funcionário que trabalhou no local entre 1990 e 2008 decidiu escrever um livro sobre Pine Gap, que acabou surpreendentemente autorizado pela NSA, a Agência de Segurança Nacional Americana. Obviamente, sem poder revelar muitos detalhes, David Rosenberg, o ex-analista, descreve o trabalho de análise de vários dados coletados por satélite que espionam países em que os Estados Unidos têm interesse em acompanhar. A ideia é saber o que nações que ameaçam o Ocidente estão fazendo em matéria de armamentos nucleares. Há quem diga que Pine Gap seria um programa de espionagem mais amplo que capturaria comunicações comerciais e privadas em todo o mundo, numa espécie de Big Brother militar. Estação de pesquisa HAARP. Localizado no Alasca, a estação de pesquisa HAARP é uma das favoritas dos fãs de conspiração. Discreta e instalada em meio ao nada, ela é oficialmente um complexo com 180 antenas que conseguem penetrar a ionosfera e assim permitir aos americanos um nível de patrulhamento do espaço aéreo sem igual. Mas para muita gente, é lá que os Estados Unidos conseguiriam alterar o clima em países e até manipular a mente de outras pessoas. Curiosamente, HAARP não é considerada uma instalação secreta pelo governo norte-americano. Complexo da Montanha Cheyenne. Outro endereço popular da Força Aérea dos Estados Unidos, o Complexo da Montanha Cheyenne, foi construído para suportar ataques nucleares. Para isso, foi escavada uma base de comando por dentro do maciço de granito da montanha. Portas de 25 toneladas selam um ambiente que podem suportar um grande número de militares em casos de conflito. É figurinha fácil em filmes de ação que mostram os líderes americanos no Centro de Comando de Guerra, NORAD, Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano. Complexo da Montanha Ravenrock. Também chamado de Site R, é uma estrutura subterrânea semelhante a Cheyenne, porém está próximo da residência de verão do presidente americano em Camp David, na Pensilvânia. Boatos dizem que existe um túnel de 6 quilômetros ligando as duas instalações para que o mandatário possa comandar o país em caso de uma guerra nuclear. Hangar 18. A base aérea de Wright-Patterson, em Ohio, é gigantesca. Possui quase 30 mil pessoas trabalhando, além de familiares dos militares nas redondezas. Ou seja, ao contrário de outros endereços misteriosos localizados em lugares ermos, a base fica em uma região povoada. No entanto, é nela que residem algumas das teorias conspiratórias mais antigas. Uma delas indica que a Força Aérea dos Estados Unidos teria levado o OVNI supostamente acidentado em Roswell, em 1947, para lá. O local que foi usado para analisar o material é chamado de Hangar 18, e os corpos dos alienígenas estariam armazenados na Sala Azul, de acordo com essas teorias. Wright-Patterson, no entanto, tem uma ligação real com objetos voadores não identificados. Foi nessa base que a Força Aérea Americana desenvolveu os projetos Sinais e o Livro Azul, que investigaram os fenômenos aéreos não explicados
que surgiram a partir da década de 1940. Obviamente, a conclusão oficial foi que não se tratavam de alienígenas. Ou será que não? Plant 42. Nem todas as bases secretas oficiais ficam em áreas remotas. Um endereço é especialmente curioso nos Estados Unidos da América. Trata-se da Fábrica 42, uma base aérea em Palmdale, próxima a Los Angeles, e que é responsável pela construção da maior parte dos aviões avançados americanos. As próprias fabricantes utilizam até hoje instalações no local para finalizar seus projetos, como a Northrop Grumman e a Skunk Works, braços de projetos avançados do Lockheed Martin, que criou célebres aviões como o caça F-117A e avião espião SR-71 Blackbird. Existe um ditado a respeito dela: o que voa na Área 51 é construído na Fábrica 42. A Área 51 é, de longe, o lugar que mais intriga os adeptos das teorias conspiratórias. E não é sem razão. Seu espaço aéreo é proibido, seus limites impedem que se fotografe ou filme a base com detalhes, e tentar invadir seu perímetro pode significar sua morte. O governo tem autorização para atirar para matar se necessário. Também chamada de Groom Lake, Lago Groom, ou Homeport, a famosa Área 51 passou despercebida do público até que imagens de satélites a identificaram em meio ao estado de Nevada. O governo americano nem a reconhecia, mas hoje sabe-se que ela faz parte da base aérea de Edward, onde vários testes de aviões avançados foram realizados após a Segunda Guerra. Apesar de ter sido criada em 1955, apenas em 2013 a CIA a reconheceu, mas seu propósito nunca foi esclarecido. É certo que o desenvolvimento de aviões secretos como o 2, SR-71 e o F-117A estiveram entre os objetivos principais. Porém, tamanho mistério alimentou teorias sobre OVNIs capturados e estudados em sua instalação. Fato sempre negado pelo governo. Para muitos ufólogos, a Área 51 tem como principal tarefa a engenharia reversa das naves capturadas na tentativa de adquirir conhecimento tecnológico. Para isso, acredita-se que a base não seja exatamente o local dessas atividades sigilosas, e sim uma estrutura subterrânea no sul chamado de S4, onde seriam realizados estudos mais complexos. O americano Robert Lazar revelou ter trabalhado nessa área secreta no final dos anos 80, onde afirmou ter visto vários discos voadores criados por humanos e alienígenas e que trabalhou na identificação das tecnologias utilizadas por eles, fatos desmentidos pelas autoridades. Para evitar possíveis vazamentos e controlar a segurança da base, o governo mantém uma frota de jatos 737 que levam os funcionários do complexo a partir de Las Vegas em aviões sem identificação. Não é à toa que o local entrou no imaginário popular. Base subterrânea de Zitkur. Uma das mais misteriosas bases do mundo, considerada a Área 51 soviética, Zitkur teria surgido por conta da pesquisa espacial, mas os boatos mais frequentes a associam a contatos alienígenas. Para evitar olhares curiosos, o governo soviético teria destruído uma cidade próxima. A base subterrânea estaria localizada dentro dos limites de Kapustin Yar, a primeira instalação espacial soviética que surgiu logo após a Segunda Guerra e serviu como local de testes de tecnologia adquirida com o fim da Alemanha nazista. Foi de lá que partiram os foguetes que levaram os primeiros satélites Sputnik ao espaço. Desde sua criação, há relatos de OVNIs circundando a região e ufólogos garantem que a antiga União Soviética derrubou ao menos um deles, que teria sido analisado por Zitkur. O local ainda é responsável por lançamentos de mísseis balísticos, mas nada foi confirmado a respeito das instalações subterrâneas, embora supostas fotos do interior dela circulem em sites de ufologia. Estação de Montauk. É uma das teorias mais incríveis e ao mesmo tempo inverossímeis já divulgadas. Batizado com o nome de Projeto Montauk, seria uma série de experimentos do governo americano realizada em Camp Hero. Mais tarde renomeada como a Estação Montauk da Força Aérea, a base fica localizada no extremo leste de Long Island, no estado de Nova York. E lá teriam sido feitas experiências com viagem no tempo, teletransporte, entre outros. O mais famoso caso seria o experimento Filadélfia, conduzido pela Marinha dos Estados Unidos, com o destroyer USS Eldridge em 1943, que teria feito o navio desaparecer graças a uma tecnologia baseada na teoria de campo unificado, desenvolvida por Albert Einstein. Diz-se que o destroyer teria sido visto em alto mar a centenas de quilômetros dali por algum tempo. A história, se nunca chegou a ter alguma evidência de existir, serviu como inspiração para um filme, o Projeto Filadélfia, de 1984. Outra produção mais recente é apontada como inspiração da sua história, a famosa série Stranger Things da Netflix, e que fez enorme sucesso com teorias conspiratórias a respeito de experiências de controle da mente. Base subterrânea de Dulce.
Perto da história a respeito de Dulce, a Área 51 parece apenas um conto de fadas, supostamente localizada próxima à cidade do mesmo nome, ao norte do estado do Novo México, quase na fronteira com o Colorado. A hipotética base secreta veio à tona no final da década de 1970, quando um ufólogo, Paul Bennewitz, dizia ter identificado comunicações entre alienígenas e militares americanos na região. As evidências estariam em gados mutilados na região e nos constantes avistamentos não identificados. A alegada base seria um complexo subterrâneo com 7 andares onde o governo americano faria experiências com híbridos de humanos, com animais e alienígenas e humanos. A história a respeito de Dulce beira um holossense, de batalhas entre ETs e soldados a contatos de terceiro grau. Até mesmo a localização da base é curiosa. Ficaria no subsolo de uma usina de energia de carvão mineral. Bennewitz foi considerado paranoico até por outros ufólogos, mas o autor do livro Cap Out acrescentou algumas informações um tanto curiosas sobre o assunto. Nick Redfern disse numa entrevista há alguns anos que o FBI havia liberado informações a respeito dessas mutilações de gado, que eram secretas desde então. A poucos quilômetros do local onde se alega existir a base, o governo americano teria detonado um artefato nuclear de 29 quilotons em 1967, a cerca de 750 metros abaixo do solo, com o intuito de liberar gás natural para a produção. Segundo ele, por esse motivo ninguém na região pode escavar o subsolo sem autorização. Difícil afirmar o que é possível acreditar em tantas informações espetaculares, mas o manto de mistério que os governos desses países criam em torno desses locais só faz aumentar as especulações sobre o que realmente acontece dentro deles. É meio estranho, né, existir tanta teoria assim. Geralmente, quando tem alguma história, é porque alguma coisa de fato aconteceu, bem sinistro, né? O fato da Área 51, que é uma das mais famosas nessas bases militares, que a gente vê por aí muito filme, né, falando sobre. Mas fora também as séries, né, como a gente citou do Arquivo X, Stranger Things também, que é uma relacionada, e mais voltado para a parte alienígena mesmo. E aí, o que vocês acham que rola também nessas bases secretas? Deixem aí nos comentários pra gente saber. Se você quer que algum vídeo específico, né, de algum dos assuntos aí que a gente fez, pra gente se aprofundar um pouco mais, vai ser interessante também. Se você ainda não é inscrito, faz a sua inscrição aqui no canal, deixa o seu like pra gente ser recomendado no YouTube, que ajuda bastante o canal. Ative as notificações e nos sigam nas nossas redes sociais, o link vai estar aqui abaixo. Valeu.